E todo mundo me pergunta se eu conheço o rapaz, né? Não. Ele tava passando aleatório na rua ali. Ele tinha... Eu acho que, se eu não me engano, ele tava foragido. Porque ele tem uma ficha extensa, 22 anos o rapaz. E todo mundo, né, me pergunta, não, gente, ele tava passando aleatório ali, como diz, já à procura de uma presa fácil. E só que com isso, a Rotan, né, o meu caso repercutiu assim no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu falo no mundo inteiro porque a avó do meu filho viu a reportagem nos Estados Unidos, então é por isso que eu falo que no mundo inteiro. Mas foi muito falado, foi muito noticiado o meu caso, né? Que, querendo ou não, é uma tragédia muito grande. Então, foi muito falado. E na época, até eles falavam assim, a mulher que caiu da sacada do salão de beleza, correndo de um estuprador. E 20 dias depois, e por ter repercutido muito, e a Rotan, a gente sabe que aqui no estado de Goiás, ela tem, assim, fogo nos olhos, né, por bandido. Então isso me ajudou muito, que a polícia se empenhou muito no meu caso. E 20 dias depois, eu tinha poucos dias que eu tinha recebido alta aqui em casa, quando eu recebi a notícia que a Rotan pegou ele e conseguiu levar, né, prender. E graças a Deus tá com 5 anos e ele continua lá preso. Aí as pessoas me perguntam, Juliane, na época eu recebi, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas normal, né, eu acho. Eu recebi algumas propostas para poder matar ele. E graças a Deus eu não aceitei nenhuma. Em um momento meu de depressão, de revolta, depois eu até procurei uma dessas pessoas para poder fazer, né, isso. E eu lembro que na época eu estava tão revoltada, foi uma fase muito difícil para mim, tão revoltada que eu me via fazendo, eu me via matando ele. Eu não sei, gente, se eu posso falar isso, mas é a realidade, é a verdade. Eu tô contando a história que aconteceu comigo, então eu vou falar. Eu me via dando, entendeu? Na cabeça dele. Mas assim, passou, gente. E hoje eu agradeço a Deus, graças a Deus, Deus não permitiu que eu fizesse isso. Porque até ouvi de uma pessoa que nada paga a cabeça da gente deitada no travesseiro, sem nenhuma culpa, né? Nada paga a consciência tranquila. E eu nunca esqueci disso. E graças a Deus, hoje eu tô muito bem, né? Já se passaram aí 5 anos, a vida seguiu, outros horizontes, outros sonhos, né? E acaba que, graças a Deus, eu não fiz nada. Ele tá lá preso ainda. Tive uma audiência com ele. Eu até pedi o juiz que eu queria ver ele. Foi online essa audiência e eu pedi pro juiz que eu queria ver ele. Eu queria saber qual era o sentimento que eu tinha por ele hoje. E aí eu vi ele e gente, foi assim a mesma coisa de eu ver um poste. A mesma coisa de eu ver um ser humano qualquer que a gente topa na rua, sentimento nenhum, zero, sentimento nada, nada, nenhum. Mas eu quero que ele continue preso, eu não quero que ele saia, porque eu sei que se ele sair lá de dentro, ele vai fazer outras vítimas, ele vai acabar com a vida de outras mulheres. Então, assim, ele não pode sair lá de dentro. Ele não pode sair lá de dentro. Ele é um
uma espécie, eu não sei nem... Ele é um ser humano desprezível, ele é um ser humano que não pode conviver em sociedade, não pode. Antes ele lá, preso pro resto da vida, ele mesmo buscou com as próprias mãos dele, né? Então que ele arque com as consequências dele lá pro resto da vida preso, antes a família dele, né? A mãe, o pai, sei lá, a família dele, do que a nossa. Porque a minha família sofreu demais. A minha família ainda sofre. A minha família ainda dói. Eu sei que dói, eu sinto muitos, assim, eu consigo sentir que ainda dói neles, me ver numa cadeira de rodas, me ver hoje fazendo outras coisas da minha vida, porque eu tinha uns sonhos, eu buscava isso. Depois que aconteceu, deu para cadeira de rodas, é outros sonhos, é outra vida, é outro projeto, sabe? Então, eu vejo assim, o meu pai mesmo, a minha mãe é uma mulher de muita fé, não que o meu pai não seja, mas o meu pai acho que demonstra mais o desespero. E para um pai eu penso que deve ser muito difícil. Eu agradeço assim, e eu penso na minha cabeça, o meu pai não gosta muito de tocar no assunto. E na minha cabeça é como se, por exemplo, o que aconteceu comigo é 250 quilômetros de onde meu pai mora. Então isso, graças a Deus, Deus faz as coisas tudo certo. Porque eu imagino que deve ser muito difícil para um pai ver uma filha com saúde, com sonhos, com uma vida inteira pela frente, sendo assim, destruída. Eu sei assim que deve ser muito difícil porque foi desesperador pro meu pai. Depois, né, aos poucos eu fui ficando sabendo, né, do desespero dele, da forma que ele reagiu à notícia, da forma que ele conduziu tudo de lá pra cá. Então, gente, eu imagino que deve ser mexer com a honra ali, com o ego do homem, né? No caso, o meu pai, qualquer pai que seja pai de uma filha mulher, que aconteça isso, eu sei que não deve ser fácil, mas graças a Deus meu pai é um homem muito crente, ele é um homem muito cristão, ele é um homem que tem muito Deus na vida dele. Então isso também, além da distância, acho que isso também foi o que acalmou, assim, não sei nem se é essa a palavra, porque o desespero dele foi tão grande. Eu vou até... Gente, não é de rir. Mas depois que passa, aconteceu na sexta. No sábado, se eu não me engano, e isso eles vieram, 250 quilômetros, na hora que eles ficaram sabendo de tudo que aconteceu comigo, né? Que eles receberam a notícia de que eu não ia andar mais, que eu tava paraplégica, que eu ia ter que fazer cirurgia, era de alto risco. Eles vieram no mesmo dia, foi desesperador lá no interior onde eles moravam. Onde eles moram, né, aliás. E aí, quando eu fiquei sabendo que eles estavam aqui em Goiânia, que eu também estava lá no hospital, né, mexendo só com a cabeça e, de certa forma, desesperada, que eu tinha acabado de ouvir a notícia, ficado sabendo, né, da notícia que eu não ia andar mais, eu estava totalmente confusa. Mas aí eu pedi que eu queria ver ele. Eu lembro que não podia entrar ninguém, mas eu pedi para eles que eu queria ver o meu pai, eu queria conversar com o meu pai. E devido à situação também, o hospital foi bem maleável e meu pai entrou. Quando ele me viu, eu sentia o choro dele aqui, ó. Só que ele segurou aquilo, ele conseguiu, mesmo tremendo, com o olho cheio de lágrima, o nariz vermelhinho. E eu lembro que ele falou pra mim assim... Gente, eu nunca esqueço, mas o desespero dele é tão grande, mas de certa forma isso foi um acalento pra mim também. Ele falou: minha filha, não pense em nada, não pense em nada lá fora, deixa que eu vou resolver tudo. Não, a única coisa que eu quero que você pense na sua reabilitação, na sua recuperação. Esquece tudo lá fora, tudo.
O que precisar fazer, eu vou fazer. Se for preciso de eu vender tudo que eu tenho. Meu pai sempre trabalhou muito na vida. Meu pai é um exemplo de pai. É um exemplo de pai de família, sabe? Que eu quero até contar isso também em outros vídeos aqui no meu canal. Por isso eu te convido, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, porque é muito linda a história do meu pai e eu quero contar ela aqui também. E aí, meu pai, por ser esse pai leão, esse pai super protetor, minha filha, eu vendo tudo que eu tenho, tudo que eu fiz foi pra vocês. Nós somos 3 irmãs, 3 filhas. Aí ele falou, nesse momento quem tá precisando é você. Tudo que for preciso eu vou fazer. Eu vendo tudo que eu tenho, mas o que for preciso eu vou fazer. Agora, eu tenho 15 mil reais no meu bolso. Se for preciso, eu trouxe esse dinheiro. Ai, meu Deus, eu falo isso, eu fico com o coração muito grato, sabe? Eu tenho 15 mil reais aqui no meu bolso e se for preciso, eu gasto ele tudo e vendo tudo que eu tenho. Então, assim, o que eu quero finalizar pra vocês é que graças a Deus, assim, Deus me abençoou e vem me abençoando muito com a família que eu tenho, pai, mãe, irmãs. Gente, e é isso. Eu até perdi onde eu tava, mas eu acho que o que eu queria contar pra vocês, o que eu queria falar nesse vídeo, eu falei que era sobre o cara, né? Tá preso até hoje. E eu acho que falei tudo que eu tinha que falar. Se eu tiver esquecido alguma coisa, eu falo em outros momentos aqui no meu canal, mas eu quero contar tudo pra vocês, detalhes. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.